Bom dia, paz do Senhor Jesus, boa tarde, boa noite, oh glória, como é gostoso, como é maravilhoso servir a Deus e servir a vocês. Quero louvar ao Senhor Jesus por mais essa oportunidade, por mais esse dia. Deus, em nome de Jesus, eu quero te agradecer. Quero te louvar, Senhor, pela vida da tua filha, que está juntamente comigo nesse propósito. Quero te agradecer, Senhor, por esta vida que não está no propósito, mas que entrou aqui. Quero te pedir que as bênçãos que não acrescentam dores, seja sobre ela nesse dia, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre tudo aquilo que leva o seu nome. Em nome de Jesus, ó Pai. Iremos ler, Senhor amado, a nossa leitura, Senhor, da Tua palavra, Pai querido. E eu quero te pedir que o Senhor abra, em nome de Jesus, Pai querido, os céus e ouça-nos nessa manhã. Nesse dia, Senhor amado, chamado hoje, eu te peço que dai-nos sabedoria, encha-nos de ousadia, Senhor. Meu Deus querido, que através dessa leitura, vidas sejam tocadas, sejam renovadas, restauradas. Meu Deus querido, que venham, Senhor amado, a cada vida se despertar, Senhor, renunciar à sua própria vontade para viver a tua vontade. É meditando na tua palavra, Senhor, que nós teremos vida. É meditando na tua palavra que nós teremos, Senhor, aleluia, aleluia, intimidade contigo, relacionamento. Meu Deus, não queremos ficar, Senhor, no raso, mas queremos, Senhor, mergulhar, nas águas profundas, Senhor. Eis-nos aqui, Pai, recebe a nossa adoração. Nos abra, Senhor amado, aleluia, abra-nos a mente, que a tua palavra, Senhor amado, traga transformação de dentro para fora, em nome de Jesus. Amém? Gênesis capítulo 29, 30, 31 e 32 nós estaremos lendo hoje. Amém? Dia 8 de janeiro. Capítulo 29 de Gênesis. Então pôs-se Jacó a pé e se foi à terra dos filhos do Oriente. E olhou, e eis um poço no campo, e eis que 3 rebanhos de ovelhas que estavam deitados junto a ele, porque daquele poço davam de beber aos rebanhos, e havia uma grande pedra sobre a boca do poço. E ajuntavam ali todos os rebanhos, e removiam a pedra sobre a boca do poço, e davam de beber às ovelhas, tornavam a pôr a pedra sobre a boca do poço no seu lugar. E disse-lhes Jacó: meus irmãos, de onde sois? E disseram: somos de Harã. E ele lhes disse: conheceis a Labão, filho de Naor? E disseram: conhecemos. Disse-lhes mais: está ele bem? E disseram: está bem, e eis aqui Raquel, sua filha, que vem com as ovelhas. E ele disse: eis ainda é muito dia, não é tempo de ajuntar o gado, dai de beber as ovelhas, e ide e apacentai-as. E disseram: não podemos até que todos os rebanhos se ajuntem e removam a pedra de sobre a boca do seu poço, para que demos de beber às ovelhas. E estando ele ainda falando com eles, veio Raquel com as ovelhas de seu pai, porque era pastora. E aconteceu que, vendo Jacó a Raquel, filha de Labão, irmão de sua mãe, e as ovelhas de Labão, irmão de sua mãe, chegou a Jacó e revolveu a pedra de sobre a boca do poço, e deu de beber a ovelhas de Labão, irmão de sua mãe. E Jacó beijou a Raquel, e levantou a sua voz e chorou. E Jacó anunciou a Raquel que era irmão de seu pai e que era filho de Rebeca. Então ela correu e anunciou a seu pai. E aconteceu que, ouvindo Labão as novas de Jacó, filho de sua irmã, correu-lhe ao encontro e abraçou-o e beijou-o e levou a sua mãe à sua casa. E contou ele a Labão todas estas coisas. Então Labão lhe disse: verdadeiramente és tu o meu osso e a minha carne. E ficou com ele 1 mês inteiro. Depois disse Labão a Jacó: por que tu és meu irmão? Hás de servir-me de graça? Declara-me qual é o teu salário. E Labão tinha 2 filhas. O nome da mais velha era Leia e o nome da menor Raquel. Leia, porém, tinha olhos tenros, mas Raquel era formosa semblante e formosa à vista.
E Jacó amava Raquel e disse: 7 anos te servirei por Raquel, tua filha menor. Então disse Labão: melhor é que eu te dê do que a dê a outro varão, fica comigo. Assim serviu Jacó 7 anos por Raquel, e foram aos seus olhos como poucos dias, pelo muito que a amava. E disse Jacó a Labão: dá-me de mulher, porque meus dias cumpridos, para que eu entre a ela. Então ajuntou Labão todos os varões daquele lugar e fez um banquete. E aconteceu à tarde que tomou Leia sua filha e trouxe-lhe-a e entrou a ela. E Labão deu sua serva Zilpa a Leia sua filha por serva. E aconteceu pela manhã ver que era Leia, pelo que disse a Labão: por que me fizeste isso? Não te tenho servido por Raquel? Por que, pois, me enganastes? E disse Labão: não se faz assim no nosso lugar, que a menor se dê antes da primogênita. Cumpre a semana desta, então te daremos também a outra, pelo serviço que ainda outros 7 anos servireis comigo. E Jacó fez assim, e cumpriu a semana desta, então lhe deu por mulher Raquel, sua filha. E Labão deu sua serva Bila por serva a Raquel, sua filha. E entrou também a Raquel, e amou também a Raquel mais do que a Leia, e serviu com ele ainda outros 7 anos. Vendo, pois, o Senhor que Leia era aborrecida, abriu a sua madre, porém Raquel era estéril. Vendo, pois, o Senhor que Leia estava aborrecida, abriu a sua madre, porém Raquel era estéril. E aconteceu Leia e teve um filho, chamou seu nome Ruben, dizendo: porque o Senhor atendeu a minha aflição, por isso agora me amará o meu marido. E concebeu outra vez e teve um filho, dizendo: porque o Senhor ouviu que eu era aborrecida, me deu também este, e chamou seu nome Simão. E aconteceu outra vez e teve um filho, dizendo: agora esta vez se ajuntará meu marido comigo, porque 3 filhos lhe tenho dado. Por isso chamou seu nome Levi. E concebeu outra vez e teve um filho, dizendo: esta vez louvarei ao Senhor. Por isso chamou seu nome Judá, e cessou de ter filhos. Capítulo 30. Vendo, pois, Raquel que não dava filhos a Jacó, teve Raquel inveja de sua irmã, e disse a Jacó: dá-me filhos, se não morro. Então se acendeu a ira de Jacó contra Raquel e disse: estou eu no lugar de Deus, que te impediu o fruto de teu ventre? E ela disse: eis aqui minha serva Bila, entra ela para que tenha filhos sobre os meus joelhos, e eu assim receba filhos por ela. Assim lhe deu a Bila, sua serva, por mulher, e Jacó entrou a ela. E concebeu Bila e deu a Jacó um filho. Então disse Raquel: julgou-me Deus e também ouviu a minha voz, e me deu um filho. Por isso chamou seu nome Dá. E Bila, serva de Raquel, concebeu outra vez e deu a Jacó o segundo filho. Então disse Raquel: com lutas de Deus tenho lutado com minha irmã, e também venci, e chamou seu nome Naphtali. Vendo, pois, Leia que cessava de gerar, tomou também a Zilpa, sua serva, e deu a Jacó por mulher. E deu Zilpa, serva de Leia, um filho a Jacó. Então disse Leia: vem uma turba, e chamou seu nome Gade. Depois de Zilpa, serva de Leia, um segundo filho a Jacó. Então disse Leia: para minha ventura, porque as filhas me terão por bem-aventurada, e chamou seu nome Azer. E foi Ruben nos dias da cega do trigo, e achou mandrágoras no campo, e trouxe-as a Leia, sua mãe. Então disse Raquel a Leia: ora, dá-me das mandrágoras do teu filho. E ela lhe disse: é já pouco que hajas tomado o meu marido? Tomarás também as mandrágoras do meu filho? Então disse Raquel: por isso se deitará contigo esta noite pelas mandrágoras do teu filho. Vindo, pois, Jacó à tarde do campo, saiu-lhe ao encontro e disse: a mim entrarás, porque certamente te aluguei com as mandrágoras do meu filho. E deitou-se com ela aquela noite. E ouviu Deus a Leia, e concebeu, e teve um 5º filho. E disse Leia: Deus me tem dado o meu galardão, pois tenho dado minha serva ao meu marido. E chamou seu nome Isacar.
Léia concebeu outra vez e deu a Jacó um sexto filho. E disse, Deus me deu a mim uma boa dádiva. Desta vez morará o meu marido comigo, porque lhe tenho dado 6 filhos e chamou seu nome Zebulon. E depois teve uma filha e chamou seu nome Diná. E lembrou-se Deus de Raquel. Deus ouviu-a e abriu a sua madre. E ela concebeu e teve um filho. E disse, tirou-me Deus a minha vergonha. E chamou seu nome José, dizendo, o Senhor me acrescente outro filho. E aconteceu que quando Raquel teve a José, disse Jacó a Labão, deixa-me ir, que me vá ao meu lugar e à minha terra. Dá-me aos meus filhos e às minhas mulheres, pelas quais te tenho servido. Ir-me-ei tu sabes o meu serviço que tenho feito. Então lhe disse Labão, se agora tenho achado graça aos teus olhos, fica comigo. Tenho experimentado que o Senhor me abençoou por amor de ti. E disse, determina-me o teu salário que eu te darei. Então disse, tu sabes como te tenho servido e como passou o teu gado comigo. Porque o pouco que tinhas antes de mim é aumentado até uma multidão, e o Senhor te tem abençoado por trabalho. Agora, pois, quando hei de trabalhar também por minha casa? E disse ele, que te darei? Então disse Jacó, nada me darás, tornará a apacentar e a guardar o teu rebanho, se me fizer isto. Passarei hoje por todo o teu rebanho, separando dele todos os salpicados e malhados, e todos os morenos entre os cordeiros, e os malhados e salpicados entre as cabras, e isto será o meu salário. Assim testificará por mim a minha justiça no dia da manhã, quando vieres o meu salário, estiver diante da tua face, tudo que não for salpicado e malhado entre as cabras e moreno, entre os cordeiros, ser-me-á por furto. Então disse Labão, tomara que seja conforme a tua palavra. E separou naquele mesmo dia os bodes listrados e malhados e todas as cabras salpicadas e malhadas, tudo em que havia brancura e tudo que havia moreno nos cordeiros, e deu-os nas mãos dos seus filhos. E pôs 3 dias de caminhada entre si e Jacó apacentava o resto dos rebanhos de Labão. Então tomou Jacó varas verdes de álamo e de aveleira e de castanheiro e descascou nelas riscas brancas, descobrindo a brancura que nas varas havia. E pôs estas varas que tinha descascado em frente do rebanho, nos canos e nas pias das águas, porque o rebanho vinha a beber, e conceberam vindo a beber, e concebiam rebanho diante das varas, e as ovelhas davam crias listradas, salpicadas e malhadas. Então separou Jacó os cordeiros e pôs as faces do rebanho para os listrados, e todo o moreno entre o rebanho de Labão pôs o seu rebanho à parte, e não pôs com o rebanho de Labão. E sucedia que cada vez que concebiam as ovelhas fortes, punha Jacó varas diante dos olhos do rebanho nos canos, para que concebessem diante das varas. Mas quando enfraqueceu o rebanho, não as pôs. Assim as fracas eram de Labão e as fortes de Jacó. E cresceu o varão em grande maneira, e teve muitos rebanhos, servas e camelos e jumentos. Então ouvia as palavras dos filhos de Labão, capítulo 31. Dizia, Jacó tem tomado tudo o que era de nosso pai, e do que era de nosso pai fez ele toda esta glória. Viu também Jacó o rosto de Labão, e eis que não era para com ele como dantes. E disse o Senhor a Jacó, torna a terra dos teus pais e a tua parentela, e eu serei contigo. Então enviou Jacó e chamou a Raquel e a Léia do campo ao seu rebanho, e disse-lhes, vejo que o rosto do vosso pai para comigo não é como anteriormente, porém o Deus de meu pai esteve comigo. E vós mesmas sabeis que, com todo o meu poder, tenho servido a vosso pai.
Mas vosso pai me enganou e mudou o salário 10 vezes, porém Deus não permitiu que me fizesse mal. Quando ele dizia assim, os salpicados serão os teus salários. Então todos os rebanhos davam salpicados. E quando ele dizia assim, os listrados serão teu salário. Então todos os rebanhos davam listrados. Assim Deus tirou o gado de vosso pai e me deu a mim. E sucedeu que, ao tempo em que o rebanho concebia, eu levantei os meus olhos e vi em sonhos que os bodes cobriam as ovelhas, eram listrados, salpicados e malhados. E disse-me um anjo de Deus: em sonhos, Jacó, eu disse, eis-me aqui. E disse ele, levanta agora os teus olhos e vê todos os bodes que cobrem o rebanho são listrados, salpicados e malhados, porque tenho visto tudo o que Labão tem te feito. Eu sou o Deus de Betel, onde tens ungido uma coluna, onde me tens feito voto. Levanta-te agora e sai-te desta terra e torna a terra da tua parentela. Então responderam Raquel a Leia e disseram-lhe: ainda para nós parte ou herança na casa de vosso pai? Não nos considera ele como estranhas, pois vendeu-nos e comeu todo o nosso dinheiro, porque toda a riqueza que Deus tirou de nosso pai é nossa e de nossos filhos. Agora, pois, faze tudo o que Deus tem dito. Então se levantou Jacó, pondo os seus filhos e as suas mulheres sobre os camelos, e levou todo o seu gado e toda a sua fazenda, que havia adquirido, o gado que possuía, que alcançara, em Padã-Arã, para ir a Isaque, seu pai, a terra de Canaã. E havendo Labão ido a tosquear as suas ovelhas, furtou Raquel os ídolos que seu pai tinha. E esquivou-se Jacó de Labão, o arameu, porque não lhe fez saber que fugia. E fugiu ele com tudo o que tinha, e levantou-se e passou o rio, e pôs o seu rosto para a montanha de Gileade. E no terceiro dia foi anunciado a Labão que Jacó tinha fugido. Então tomou consigo seus irmãos e atrás dele seguiu o seu caminho por 7 dias. E alcançou-o na montanha de Gileade. Veio, porém, Deus a Labão, o arameu, em sonhos de noite, e disse-lhe: guarda-te que não fales a Jacó, nem bem nem mal. Alcançou, pois, Labão a Jacó e armara Jacó a sua tenda naquela montanha. Armou também Labão com seus gados, com seus irmãos e sua na montanha de Gileade. Então disse Labão a Jacó: que fizestes, que te esquivastes de mim e levaste as minhas filhas como cativas pela espada? Por que fugiste ocultamente e te esquivaste de mim e não me fizeste saber para que eu te enviasse com alegria e com cânticos e com tamboril e com harpa? Também não me permitiste beijar os meus filhos e as minhas filhas. Loucamente, pois, agora andaste fazendo assim. Por poder havia em minha mão para vos fazer mal, mas o Deus de vosso pai me falou ontem à noite, dizendo: guarda-te, que não fales a Jacó, nem bem nem mal. E agora, se querias ir embora, porquanto tinha saudade de voltar à casa de teu pai, porque furtaste os meus deuses? Então respondeu Jacó e disse a Labão: porque temia, pois que dizia comigo: se porventura não me arrebatarias as tuas filhas. Com quem achares os teus deuses, esse não viva. Reconhece diante de nossos irmãos o que é teu e do que está comigo, e toma-o para ti. Pois Jacó não sabia que Raquel os tinha furtado. Então entrou Labão na tenda de Jacó e na tenda da Leia e na tenda de ambas as servas e não os achou. E saindo da tenda, Leia entrou na tenda de Raquel, mas tinha tomado Raquel os seus ídolos e os tinha posto na albarda de um camelo. E assentara-se sobre eles, e apalpou Labão toda a tenda e não achou. E ela disse a seu pai: não se acenda a ira nos olhos de meu senhor, que não possa levantar-me diante da tua face, porque tenho o costume das mulheres. E ele procurou, mas não achou os ídolos. Então irou-se Jacó e contendeu com Labão. E respondeu Jacó e disse a Labão: qual é a minha transgressão? Qual é o meu pecado?
que tão furiosamente me tens perseguido, havendo apalpado todos os meus móveis, que achaste de todos os móveis da tua casa? Põe-no aqui diante dos meus irmãos e teus irmãos, e que julgue entre nós ambos. Estes 20 anos eu estive contigo, as tuas ovelhas e as tuas cabras nunca abortaram e não comi os carneiros do teu rebanho. Não te trouxe eu despedaço, eu apagava o furtado de dia e o furtado de noite, da minha mão requererias. Então eu, de sorte que de dia me consumia o calor e de noite a geada, e o meu sono se foi nos meus olhos. Tenho estado agora 20 anos na tua casa, 14 anos te servi por tuas 2 filhas e 6 anos por teu rebanho, mas o meu salário tens mudado 10 vezes. Se o Deus de meu pai, o Deus de Abraão, o temor de Isaque não fora comigo, por certo me enviarias agora vazio. Deus atendeu a minha aflição e ao trabalho das minhas mãos, me repreendeu-te ontem à noite. Então respondeu Labão e disse a Jacó: estas filhas são minhas filhas, e estes filhos são os meus filhos, e este rebanho é o meu rebanho, e tudo que vês meu é. E que hoje farei a estas minhas filhas ou vossos filhos que tiveram? Agora, pois, vem e façamos concerto eu e tu, e que seja por testemunho entre mim e ti. Então tomou Jacó uma pedra e erigiu por coluna. E disse Jacó a seus irmãos: ajuntai pedras, e tomaram pedras e fizeram um montão e comeram ali sobre aquele montão. E chamou-lhes Labão Jegar Saduta, porém Jacó chamou-lhe Galede. Então disse Labão: este montão seja hoje por testemunha entre mim e ti. Por isso se chamou seu nome Galede. E Mispa, porquanto disse: atente o Senhor entre mim e ti, quando nós estivermos apartados um do outro. Se afligires as minhas filhas e se tomares mulheres além das minhas filhas, ninguém está conosco. Atenta que Deus é testemunha entre mim e ti. Disse mais Labão a Jacó: eis aqui este mesmo montão, e eis aqui esta coluna que levantei entre mim e ti. Este montão seja testemunha, e esta coluna seja testemunha, de que eu não passarei este montão para lá, e que tu não passarás este montão, e esta coluna para cá, para mal. O Deus de Jacó e o Deus de Naor, o Deus de pai do teu pai, julgue entre nós. E julgou Jacó pelo temor de seu pai Isaque. Sacrificou Jacó um sacrifício na montanha e convidou seus irmãos para comerem pão, e comeram pão e passaram a noite lá na montanha. Levantou-se Labão pela manhã de madrugada e beijou seus filhos e suas filhas, e abençoou-os e partiu-os, voltou para Labão ao seu lugar. Capítulo 32. E foi também Jacó o seu caminho, e encontraram-no anjos de Deus. E Jacó disse: quando os viu, este é o exército de Deus, e chamou o nome daquele lugar Manaim. E enviou Jacó mensageiros diante da face a Esaú, seu irmão, a terra de Seir, território de Edom, e ordenou-lhes, dizendo: assim direis ao meu senhor Esaú: assim Jacó teu servo, como peregrino, morei com Labão e me detive lá até agora. E tenho bois e jumentos e ovelhas e servos e servas, e enviei-os para o anunciar ao meu senhor, para que achei graça aos teus olhos. E os mensageiros tornaram a Jacó, dizendo: fomos a teu irmão Esaú, também ele vem a encontrar-te, 400 varões com ele. Então Jacó temeu muito e angustiou-se, e repartiu o povo que com ele estava, e as ovelhas e as vacas, os camelos em 2 bandos, porque dizia: se Esaú vier com bando e o ferir, o outro bando escapará. Disse mais Jacó: Deus de meu pai Abraão e Deus de meu pai Isaque, ó Senhor, que me disseste: torna a tua terra e a tua parentela, far-te-ei bem.
Menor sou eu que todas as beneficências e que toda a fidelidade que tiveste com teu servo. Porque com meu cajado passei este Jordão, e agora me tornarei em 2 bandos. Livra-me, peço-te, da mão de meu irmão, da mão de Esaú, porque o temo, porventura, não venha a me ferir, e a minha mãe com os filhos. E tu o disseste, certamente te farei bem, e farei a tua semente como a areia do mar, que pela multidão não se pode contar. E passou ali aquela noite e tomou do que lhe veio à sua mão, um presente para seu irmão Esaú, 200 cabras e 20 bodes, 200 ovelhas e 20 carneiros, 30 camelas de leite com suas crias, 40 vacas e 10 novilhos, 20 jumentas e 10 jumentinhos. E deu-o na mão dos seus servos, cada rebanho à parte, e disse a seu servo: passai adiante da minha face, ponde espaço entre os rebanhos e rebanho. E ordenou ao primeiro, dizendo: quando Esaú, meu irmão, te encontrar e te perguntar, dizendo: de quem és e para onde vais, e de quem são estes diante da tua face, então dirás: são de teu servo Jacó, presente que envia ao meu senhor, a Esaú. E eis que ele mesmo vem também atrás de nós. E ordenou também ao segundo e ao terceiro e a todos que vinham atrás do rebanho, dizendo: conforme esta mesma palavra falareis a Esaú quando o achares, e direis também: eis que o teu servo Jacó vem atrás de nós, porque dizia: eu o aplacarei com o presente que vai diante de mim, e depois verei a sua face, e porventura aceitará a minha face. Assim passou o presente diante da sua face. Ele, porém, passou daquela noite no arraial. E levantou-se aquela mesma noite, e tomou as suas 2 mulheres e as suas 2 servas e os seus 11 filhos, e passou o val de Jaboque. E tomou-os e fê-lo passar o ribeiro, e fez passar tudo o que tinha. Jacó, porém, ficou só, e lutou com ele um varão até que a alva subia. E vendo que não prevalecia contra ele, tocou a junta de sua coxa, e se deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele. E disse: deixa-me ir, porque já a alva subiu. Porém ele disse: não te deixarei ir, se não me abençoares. E disse: qual é o teu nome? E ele disse: Jacó. Então disse: não se chamarás mais o teu nome Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Jacó lhe perguntou e disse: dá-me, peço-te, a saber o teu nome. E disse: por que perguntas pelo meu nome? E abençoou-o ali. E chamou Jacó o nome daquele lugar Peniel, porque dizia: tenho visto a Deus face a face, e a minha alma foi salva. E saiu-lhe o sol, quando passou a Peniel, e manquejava da sua coxa. Por isso os filhos de Israel não comem o nervo encolhido que está sobre a juntura da coxa até o dia de hoje, porque ele tocara a juntura da coxa de Jacó no nervo encolhido. Amém. Deus seja louvado por mais um dia de leitura. Recebam em nome de Jesus a bênção, não desista, não pare, prossiga, esforça-te, tem bom ânimo, porque o Senhor é contigo. Amém? Deus te abençoe.